No Vale do Indo, uma região que abrange um pouco do sul da Índia, o que hoje é o Paquistão, talvez um tantinho também de Afeganistão, ali, rapaz, floresceu uma civilização que pode ter sido uma utopia pacífica e igualitária. Agora vem uma questão, né? Como é que a gente pode, 3.000 anos depois, olhar para aquelas ruínas que você viu ali e concluir que naquele lugar não teve nem guerra e nem hierarquia, exploração? É o que a gente vai descobrir hoje, num festival, cara, um verdadeiro festival de história, de ciência e, inevitavelmente, né, de política também. Como a gente pode olhar para ruínas de 3.000 anos, para textos ancestrais que se tornaram ilegíveis, para uma ou outra pilha de ossos e para meia dúzia de ferramentas de bronze carcomidas pelo tempo, e aí concluir que a partir dessas coisas existiu ali uma utopia, um verdadeiro céu na terra. Não é uma questão fácil, e para encontrar resposta a gente vai recorrer a esse que pode ser um dos melhores canais sobre arqueologia aqui nessa distinta plataforma de vídeos. E olha que tem muita coisa. Tô falando desse cara aí, ó, o Stefan Milo. Esse gringo aí é sério, tá? O cara revisa um monte de paper, resume resultados de estudos que às vezes até estão em contradição ali entre si, e depois, cara, ele deixa a gente chegar à própria conclusão. Não, eu gosto disso. O vídeo em questão é esse aí, ó. Bora assistir juntinho aqui. In 5,000 years' time, if an archaeologist was going to analyze the remains of our civilization, two things would be very obvious. First, that we live in a very, very unequal society. There is definitely an upper class, a political class, and a lower class, with me, everyone I know, and probably you too. Second, that we are a society with a large standing army that frequently gets involved in large conflicts. We're very militarized. Pois é, ele estava falando ali sobre a desigualdade, né? E sobre nenhum de nós fazer parte de uma elite real. Eu sempre lembro daquela experiência com grãos de arroz para demonstrar a fortuna dos verdadeiros ricos. Sabe do que eu tô falando, né? This is Jeff Bezos' new house that's $145 million in LA. And then, oh my God. Mal começou e eu já fiz um parênteses. De volta pro vídeo. Now, this isn't some grand philosophical discovery on my part. War and inequality have been a feature of human civilization for, basically forever. De fato. With one prominent possible exception, the Indus Valley civilization. Can this really be true? Were they some sort of ancient communist utopia? Let's take a look. Let's take a look at the evidence. Bada-bada-boop. Tem carisma o nosso gringo. Stefan Milo. Okay, I know this civilization isn't as famous as some, so let's just have a super quick, tiny guide to the Indus Valley civilization, aka Harappan. It existed in what is now India, Pakistan, and eastern Afghanistan, and it's called the Indus Valley civilization because it was on the Indus. Kind of. Other rivers too, but also the Indus. It's divided into 3 periods: early, mature, late. Though, when we're talking about the Harappan civilization, we often just refer to the mature period. That's when they developed a writing system that we can't read, lived in large cities, Harappa and Mohenjo-Daro being the biggest, with like 30 to 50,000 people in that sort of size. And they generally lived a Bronze Age lifestyle, you know. They traded with their neighbors, they made fine crafts, stuff like that, Bronze Age stuff. At its height, the civilization spanned over 3 million square kilometers, which is bigger than Egypt and Mesopotamia combined. It really was huge, colossal, and allegedly was a peaceful, egalitarian society, which I've clickbaitingly called an ancient communist utopia, because the algorithm rules my life. Don't judge me. Acho que esse recado vale muito mais pra mim do que pra você que tá aí na audiência, né? Dá like! É sério, dá like, por favor. This accusation has intrigued me so much, though. I've spent the last 3 months looking into it. This video is so behind schedule. Can this really be true? Can they really have been so different to everywhere else? I'm skeptical. I'm
I'm pretty skeptical. Big thanks to my Patreons for suggesting the topic. Bish bash bosh, let's look at the arguments. O vídeo dele foi muito aguardado, parece, né? Okay, so who says they were peaceful and why? Well, this peaceful interpretation of Harappan archaeology goes way back to the earliest days of its excavations. Mackay, in 1931, believed that the weapons he found at Harappan sites were made of such thin metal they would double up on impact, and he connected this like perceived simplicity of weapons to an absence of war. Judging from the small number of weapons of offense and defense, the people of Mohenjo-Daro appear neither to have been a warlike people nor have feared invasion. É que às vezes pode ser difícil, né, de diferenciar um facão usado ali para cozinhar, sei lá, para caçar, de uma arma usada numa guerra, né? Enfim, mas tem alguns fatores que podem ajudar nessa identificação. Vamos falar disso já já. This idea really took off. It's been repeated frequently throughout the 20th century, but it's coming under increased scrutiny. And I'm doing some scrutinizing too. It seems too good to be true. Harappan weapons were simple. Yes, correct. They don't vary much in design, and the blades don't have a midrib. If we compare a typical Harappan axe to one from Mesopotamia, Harappan axes were unsocketed, and didn't come in specialized shapes or fancy shapes. Does this mean they weren't used in war, though? You know, an axe doesn't have to be fancy to kill you. Egyptian axes were unsocketed until the Iron Age, and no one would say that the Egyptians didn't go to war. As for bending upon impact, I mean, sure, they're simple, but they're the same thickness as many blades from the Near East. I know bronze isn't the sharpest, it isn't the strongest metal. It'll still stab the crap out of you realistically. I don't want to fight someone with a bronze weapon. Interessante, né, o quanto esse processo assim de manufatura do objeto pode revelar muito sobre ele e sobre quem usou também, né? Para pensar no exemplo de uma pá feita de um pau qualquer e mais um pouquinho de ferro ali, sei lá. Ou você poderia ter uma outra pá, como essa aí, ó. Opa, cabo de jacarandá, prata junto, pedras preciosas. Opa, uma pá assim tem que ter sido usada aí por uma pessoa diferenciada. E quem usou essa pá, mesmo a contragosto, foi o Dom Pedro II, cara. Quem fez essa pá de luxo aí foi o Barão de Mauá, né? Que tava se propondo ali a fazer uma ferrovia. Aí a primeira pasada ia ser dada pelo imperador numa cerimônia super chique para puxar o saco lá do Dom Pedro II, né? Mas parece que o cara não gostou. Tem um vídeo muito bom do Peninha, do Eduardo Bueno, aqui no YouTube sobre esse assunto. Dá uma olhada num trechinho aí. Só que no Brasil, trabalho manual era considerado trabalho escravo. Era feio você ser visto carregando um pacote, um objeto. Você tinha que ter um escravo para carregar o teu objeto. Você imagina que num país que nem esse, o Mauá deu pro Dom Pedro II a pá, para ele dar a primeira pasada. E o imperador deu, mas diz que se sentiu assim totalmente humilhado pelo aquele porco capitalista interessado no trabalho e não na renda. E se inicia aí, verdade ou não, uma campanha que acabaria destruindo os negócios do Mauá. Enfim, pedindo perdão por esse longo parênteses brasileiro, espero que tenha sido interessante, vamos voltar para o Vale do Indo. Between 30 to 50% of the metal assemblages found across the Indus could be considered tools/weapons. It could be argued that Mackay was inclined to think of these arrows and spears and axes as tools rather than weapons because they're found exclusively in domestic contexts, whereas in Mesopotamia they're found in tombs. So it sort of gives you this idea of an important warrior being buried, whereas if they're just found in the kitchen, maybe not. Either way, there's loads of bloody weapons across the Harappan civilization. Na sequência, a gente deixa as armas um pouco de lado, vamos nos desarmar, para falar de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, talvez. Será que tem algo aí nessas áreas que nos permita dizer que a civilização do Vale do Indo era, assim, tão pacífica e igualitária? No próximo segmento. E eu aproveito esse brevíssimo intervalozinho para fazer um convite, cara. O novo canal da TV Cringe. Se você está curtindo esse conteúdo aqui, vai lá e se inscreve, porque isso ajuda o próximo conteúdo parecido com esse aqui a existir. Espero ser digno aí da tua força. Valeu, tá?
Vale do Indo, a gente está acompanhando aí, existiu uma sociedade que pode ter sido pacífica. O que sustenta essa hipótese? Entre outras coisas, a falta de armas no registro arqueológico deixado por essa civilização. Ou também, peraí, né? Talvez a suposta falta de armas. Agora, como é que você vai explicar o fato dos caras terem lá umas puta de umas muralhas, hein? O que vai explicar isso? Que civilização pacífica precisa de muralha? Essa é a nossa próxima questão aqui. Another strange thing this alleged peaceful civilization was doing was building tons of walls. Almost all Harappan towns were walled. Now, walls aren't necessarily for defense. Some could appear defensive, but most of the time, could have had an administrative function. Others are to separate ritual areas from everyday areas, like the Torii gates of Japan. You'll often find the walls at Harappan sites described in these terms, particularly in older sources. Close consideration of the walls around Indus cities has shown that they cannot have been constructed for defense against people. In particular, the gateways were not designed to impede the entrance of enemies or give military advantage to defenders. Instead, they provide an outer bulwark supporting the massive platforms on which Indus towns and citadels were often constructed. Cannot have been constructed for defense against people. That's a pretty bold claim. É mesmo, né? Bastante ousado. Como é que você vai concluir isso olhando para um monte de pedra empilhada em linha reta? Não, porque muro normalmente é para defesa e segurança. Que outra razão você teria para construir um muro? Pô, acaba que existem outras, hein? I mean, sure, many of the walls may have been part of a flood defense system. Harappan cities were built on these huge mounds of mud bricks, presumably to rise them above floodwaters, and the walls could have played a part in that. No doubt. Can we argue that that was the only function that the walls had? I don't think so. At Surkotada, the city walls contained bastions at several points around the walls. These would be totally unnecessary as flood protection, but would be bloody brilliant if you needed to, bosh someone on the head with a rock or an arrow or whatever. Their gateways are pretty complicated. They have these L shapes and possible guard rooms. That design certainly seems like it was created to impede the movement of people. Another town, Dolavira, also had an elaborate gateway with possible rooms. But interestingly, this town's city walls were up to 18 meters in thick, which is really pretty unnecessary for defense. Caramba, 16 metros de largura no muro é um cômodo. Tudo isso sólido. Imagina. Were they a part of, some sort of flood system? Pô, falando de muro contra a inundação, não consigo deixar de pensar no caso de Porto Alegre, né? Eu fico pensando como é que o muro da Mauá entraria para o registro arqueológico. Será que daqui 3.000 anos alguém conseguiria olhar para aquela estrutura e imaginar para que ela serviu? Bom, eu acho que a estrutura não vai durar 3.000 anos, né? Mal durou 50. Nessa cheia aí, rapaz, os caras chegaram a cogitar usar blindado do exército para escorar o muro. Imagina que protocolo aí de contenção de enchente prevê um troço desses, né? Bizarro. A gente falando de uma suposta utopia igualitária e pacífica e eu trazendo você de volta pro Brasil o tempo inteiro com meu papo aqui, né? Vai lá, de volta com o vídeo. Probably not. The town was not by any major rivers and was unlikely to have been at risk of flooding. It's possible that as Dolavira is a coastal town, they built these extra thick walls as protection against a tsunami, which can happen in Gujarat, where the town is. But still, it has elaborate gates. It has bastions. This suggests that this huge wall, whatever its purpose, was not entirely for controlling water. Bom, se tudo isso aí for verdade, no mínimo a gente está falando de uma sociedade que sabia se prevenir melhor contra eventos climáticos extremos que a nossa, né? Que precisava muito ter essa habilidade nesse momento histórico. Caramba. Let's quickly compare this to another contemporary civilization. The Lion Gate at Mycenae is not complicated at all. You just walk straight into the bloody town. Yet we know that the Mycenaeans certainly participated in war. So for me, I'm not personally 100% convinced that the sophistication of gateways is an indicator or not of whether a civilization went to war. There are obviously more Harappan towns than that, but I think these two examples show that not all Harappan walls could be considered solely flood defenses. Why build bastions
to protect yourself against water. Ih, Makes rapaz, é um no Lenin sense. atrás dele lá, ó. Anyway, a lot of Harappan towns actually show signs of burning, not flood damage. At the juncture between the early Harappan and the mature Harappan, an interesting pattern emerges. Kot Diji, Gumla, Amri, Nausharo, Kalabangan, all of these towns whose names I've no doubt butchered, they all show major signs of burning, complete destruction of the towns between these two periods. Accidental fires can happen, but rarely at a large scale. We might not see a pattern if they were accidental. At Kalabangan, there's possible evidence of an earthquake, so a huge natural disaster can't be ruled out, but the pattern is really striking. According to Greg Postle, of 523 Harappan sites found so far, 324 were abandoned before the mature Harappan period. 71% of mature towns were founded on virgin land. Unlike, say, in the Near East, where towns are used for so long they create these man-made hills called tells. I mean, why is such a huge change between these two periods? Sadly, the mists of time have obscured exactly what happened, but I think, personally, it's probably unlikely that the transition between the early Harappan and the mature Harappan was entirely peaceful. That's a lot of burning, that's a lot of abandoned towns. Bones, bones, bones. Excavations outside the city of Harappa itself recorded injuries to 9 of the 58 cranium recovered. That's over 15%. Bastante, é. That's a high rate. That's a high percentage of Bosches on the noggin. Now, these are just a few examples, of course. We have to bear in mind that this is an extremely small sample of all the people who ever lived and died during the Indus Valley civilization. But nevertheless, it shows that some Harappans participated in, witnessed, or were victims of violence. Organized warfare, it might have been a factor in their deaths. No reason to rule it out. Now, as I said earlier, we can't read their writing. Even if we could, it is probably not going to be that illuminating. É uma pena, né? Uma pena, porque é tudo muito lindo. Devia dar trabalho escrever nessa época aí, nesse lugar, hein? Caraca, rapaz. Trabalhadíssimo. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Longest inscription is only 26 characters long. There's a limit to how much information can be revealed in such short inscription. However, Harappans did trade with Mesopotamia, and we can read their writing. So did they ever say anything about war with Harappa? Well, only once, and it's a massive maybe, absolutely massive maybe. Rimush, king of the world, in battle was victorious over Abalgamal, king of Parabgum. Zabar, Elarn, Glupin, and Meluha assembled in Parabium for battle. It's believed that Malua, mentioned in this text, was the Mesopotamian name for the Indus civilization. But we're not 100% on that. We could definitely be wrong. And we have to bear in mind that the author, whoever they were, could have been lying, exaggerating, wrong, misinformed. But if Malua does mean the Indus Valley, and if the author wasn't lying or wrong, then that is one source describing a conflict with Harappa. That's one minor point in favor of war. I think the only major point in favor of Harappans living peaceful lives is the lack of artwork depicting war or violence. I could only track down one seal, which seemingly shows two people spearing each other. There may be more that I couldn't find, but if they exist, they're certainly not discussed in any of the books about Harappa, even when they're talking about conflict and violence. Eu realmente não consegui ver um homem espetando o outro ali não, hein? Enfim, não sou um estudioso das representações artísticas dos Harappa, mas não vi não, cara. This is obviously really different to the rest of the ancient world, where representations of war are much more common. Imagina qualquer arte romana. É sempre isso, ó. A ideia estereotípica é essa aí que tá na tela, né? So, I suppose even though I don't think that they lived peaceful lives, I think this peaceful Harappans is a bit of a myth. It could be that Harappan civilization was more peaceful than other regions, and that being a warrior was not a core feature of someone's identity. They're not choosing to represent it in art. They're not burying themselves with weapons. So they could have just been part-time soldiers, just on the weekends. They might not have fought
pitched battles involving thousands upon thousands of people. Maybe they participated in raiding or ritual conflicts, just violence that would leave less of an archaeological trace. Tem uma outra possibilidade aí também, né? A possibilidade de que a guerra tenha aniquilado os registros da guerra? Sei lá. Até aqui, a gente só tá discutindo se esse povo era pacífico ou não. Então aí os argumentos para cada uma das hipóteses. Mas a parte mais interessante vem na sequência, cara. Será que esse era um povo igualitário? Será que ali vivia uma sociedade sem hierarquia e sem exploração? Será que tinha uma elite no Vale do Indo de 3.000 anos atrás? Ou não? Se tinha uma elite lá, cara, ela não deixou vestígios, ela não deu o ar da graça nos registros arqueológicos, assim como também os meus odores não dão o ar da desgraça depois de eu usar a minha tech shirt um dia inteiro. Eu não sei se foi o jeito mais sutil de introduzir um comercial, mas vamos lá, vamos abrir um breve espaço para que eu possa agradecer a Insider por me dar a oportunidade de trazer esse conteúdo até você. O recado da Tech Shirt, da nossa Insider. Opa, tô vestindo tecnologia, fibra lisa, que permite que você use sem precisar passar. Desamassa no corpo, além de ser bem confortável, ultra confortável. Anos de desenvolvimento tecnológico nos trouxeram a isso, cara. A esse tecido que tem essas várias qualidades, entre elas a tecnologia anti-odor. Essa é uma beleza, cara. O suor evapora rápido e não deixa cheiro. É muito bom para se exercitar, para suar ou para dar duro aí nas tarefas domésticas, nos serviços gerais. A minha aqui é a M. Na loja você vai encontrar do P ao XX GG. Vai ter o tamanho certo para você, tem outras cores também. E aqui a gente chega na melhor parte, o cupom Meteoro12. 12% de desconto em todos os produtos da loja. E quando eu digo todos, eu dou destaque especial para um. A cueca Performance, minha preferida. Dá uma olhada lá. Não, é sério, é tão confortável que eu faço questão de sair do roteiro para mencionar a cueca. Dá uma passeada lá no site da Insider, cara. Vai ser gostoso. E muito obrigado, né, por estar acompanhando esse vídeo aqui comigo. Obrigado também à Insider por tornar esse conteúdo viável. Valeu! Para ter uma pirâmide, você tem que ter a autoridade de um faraó. Para ter um palácio, você tem que ter a autoridade de um imperador, de um rei. Para ter a catedral, você tem que ter a autoridade do papa. Então, grandes construções, às vezes, podem revelar grandes hierarquias. E você encontra essas estruturas gigantescas em quase todas as grandes civilizações do passado. Mas aí, aqui a gente tem uma exceção. Cidades com construções muito parecidas. Parecidas, mas decentes. Bem equipadas. De volta para o nosso gringo do coração aqui, o Stefan Milo. It's not just war that isn't illustrated in their artwork, though. We're also missing any images of rulers or monarchs or kings or queens. After 100 years of excavation, it's fair to say we still have no idea how their society was organized. Vinheta clássica, me lembrou até os bons tempos do Telecurso 2000. Isso dá um processo muito simples que visa a união de duas peças baseado na relação das forças dadas numa escala atômica, criando uma massa única. Pai, mas o carrinho só custa R$6. Expect to see in the archaeological record if a society has a strict hierarchy. Monumental tombs are obviously a sign of hierarchy, but the graves in Harappan culture are remarkably similar. The most variable item is pottery. An elaborate grave might contain 30 pots, 50 pots, 70 pots, about that amount. A less elaborate grave may be none, or 2. Presumably, the guy with 70 pots is richer than the guy with none. But 70 pots, that's hardly the height of luxury. That's nothing compared to a pyramid. Eu tô entendendo aqui que os potes no túmulo, rapaz, são tipo o índice de Gini, ou Gini, como queira, da época. Um medidor de desigualdade.
Será que é assim pro arqueólogo? Anything like that. Over in Mesopotamia, sometimes over 100 people would be sacrificed when a monarch died. Sim. That's luxury, that's hierarchy. 70 pots, what's that? If you're a king and you've only got 70 pots, that's pretty pitiful in my opinion. O rei dos It's worth 70 pointing out potes. that burial itself could be an identifier of some sort of social rank, possibly. For example, at Calibangan, I believe they only found 88 graves. Now, this town probably had a population of at least 1,000 people and was occupied for 600 years. So 88 graves is way less people than lived and died there. Eu acho que esse deve ser o grande problema da arqueologia, né? Eu imagino que seja a dificuldade de ter amostragens relevantes numericamente. Sempre é pouco, né? Meia dúzia de ponta de lança, hein? Um pouquinho de muro aqui, uma pedra empilhada ali. So perhaps regardless of how many pots were included in your burial, the fact that you were buried alone might be some sort of indicator of rank. Or perhaps the opposite. Perhaps the graves don't vary that much because we're only finding the graves of peasants and something else happened to the really special elite people. But Mas aí seria esquisito, né? Porque a tumba da elite teria que ser maior, mais chamativa e, portanto, mais fácil de encontrar, ou não? the problem with that idea is that there's probably a lot more than 88 peasants as well. So it's a tricky issue. It's a tricky issue, but either way, they have nothing on the scale of the burials of the Near East and Mesopotamia, or Europe even. Nothing approaching the scale of these ancient burials. There are no great monuments to any rulers uncovered. No monuments at all, in fact. Absolutely none. There are no obvious temples or palaces. Instead, we find houses that are very uniform in size. Eu estou ouvindo todo esse papo aqui sobre túmulos e como eles são interpretados 3.000 anos depois. Sabe do que eu me lembrei? Me lembrei do túmulo da Dercy Gonçalves, cara. Você sabe que ela ainda em vida, e ela viveu bastante, né? Ela construiu o túmulo dela e era uma pirâmide de vidro, assim, uma coisa, sabe, super chamativa, ou flashy, como diriam os ingleses, tipo o Stefan Milo, cara. E foi uma coisa na época, assim, falou-se muito sobre o túmulo da Dercy. Se esse troço aí sobrevive 3.000 anos, iam achar que a Dercy era uma imperatriz do Brasil, coisa assim. Mas meio que era, né? E não te assusta sentar em cima do seu túmulo? Você tava me assustando por quê? Vê que isso aqui é mármore, não vai furar. Here's some examples from Mohenjo-Daro. Not much variation, just a few extra rooms. Life in these houses would have been pretty comfortable, though. Many houses had toilets, bathrooms, sewer systems. There is nothing that we know of in prehistoric Egypt or Mesopotamia, or anywhere else in Western Asia, to compare with the well-built baths and commodious houses of the citizens of Mohenjo-Daro. In those countries, much money and thought were lavished on the building of magnificent temples for the gods and on palaces and tombs of kings, but the rest of the people seemingly had to content themselves with insignificant dwellings of mud. In the Indus Valley, the picture is reversed, and the finest structures are those erected for the convenience of the citizens. Temples, palaces, and tombs there may, of course, have been, but if so, they are either still undiscovered or so like other edifices as not to be readily distinguishable from them. Really, if you think about it, considering the scale of their civilization, it is truly incredible that after 100 years we haven't unearthed an obvious temple or palace. E tem uma coisa intrigante nessa história toda, é a ausência de um palácio, né? E eu gostei de ver as casas padronizadas, iguais, porém confortáveis, cara, e me lembrei muito, né, dos projetos habitacionais da União Soviética. Eu lembro uma vez alguém postando uma foto dos prédios tipo esses aí que você tá vendo, e aí alguém perguntava assim, pô, tem alguma coisa mais deprimente que a arquitetura de esquerda? E alguém responde assim, tem, viver sem casa. Now, you might be thinking, oh, Stefan, there's this bloody round thing at Mohenjo-Daro. I thought that too. That is a later addition. It's a Buddhist stupa. It's not contemporary to Harappan civilization, just in case you're wondering. Not only were these towns and houses well equipped in terms of water management, between them they shared a universal system of weights and measurements, and they could support a large population, 50,000 people. That's not small.
How do we explain this complexity without hierarchy? Who decided the towns should be this way? Could their society really have been so egalitarian? Were they a bunch of commies like old Lenin here? Antes da gente chegar nessa resposta, pô, vou ter que fazer outro parênteses aqui que eu não consigo parar de pensar no túmulo da Dercy Gonçalves agora. Não, você lembra da polêmica sobre a Dercy estar enterrada de pé ou deitada? Mais uma grande contribuição da mente perturbada do Gugu para a cultura nacional. Lembra disso? A cidade inteira diz que ela foi sepultada em pé. Como é que a gente tira essa teima aí? Olha, vamos olhar, porque no dia, né, eu estava aqui. Doideira, né? De volta pro Vale do Indo, vai. Or was social rank signified in more subtle ways? One artifact which has probably come to represent Harappan culture more than any other is the so-called Priest King of Mohenjo-Daro. Found in 1925, it was interpreted by excavators as represented some form of priest king, hence the name. But modern archaeologists have basically rejected this title. Realistically, we have no idea who this person is. We don't know if it even is representing a real person, or it could be a mythological figure or a god. We just don't know. As well, the statue is a mere 18 centimeters tall. It is seemingly snapped in half, so let's say the original was 30 to 40 centimeters. That's still a very modest statue of a king. Pois é, para além disso, né? Você não tem como dar interpretação para uma determinada obra de arte sem o contexto da sua época, né? Toda obra reflete seu contexto. O retrato desse suposto príncipe é só mais um exemplo. Mas eu fico imaginando aqui, vai que daqui 3.000 anos acham uma das minhas bugigangas de cultura pop aqui, rapaz, que são de plástico, aliás, vão durar bastante, né? Imagina, acham aí um bonequinho do Sephiroth, do Final Fantasy, com aquela asa, tudo. Vão achar que era uma deidade que eu cultuava. E não é, né? Pelo amor de Deus, é o vilão, pô. Similar statues, anyway, have been unearthed in Iran. So it could be evidence of trade and cultural exchange rather than any one ruler. Another possible indicator of rank are the over 200 seals that have been found throughout the Indus Valley, and even as far away as Gonor-Tepe in Turkmenistan. These tablets are carved out of steatite or soapstone, very soft stuff, soft, crumbly. It's the butter of rocks, but they were baked and glazed to increase their hardness. It's not believed they represented any specific rulers, though, you know, as we can't read the bloody writing, it's hard to say for sure. Could they represent corporate groups, oligarchies, merchant guilds? The number of animals on the seals does not vary that much. Only 17 different animals are represented. What did each animal represent? A family, a tribe, merchant guild, trade guild, god? We can't say for sure. The fact that they're made out of soft stone means that they probably weren't used often as stamps and were maybe worn as a badge of office. They do have loops on the back to hang them from something. The existence of corporate groups or a system for distributing labor is not proof in of itself that Harappan society was hierarchical, but there could have been some differentiation between the groups. For example, if one group was represented by this unicorn symbol, then these unicorn guys, these unicorn guys, these bronies, they were by far and away the most numerous. Família rica representada por animal é coisa do Game of Thrones, né? E quanto à pedra-sabão, é bom não subestimar, assim como o bronze lá que foi subestimado antes, né? Porque se você for lembrar de Um Sonho de Liberdade, opa, o cara escapa da prisão usando pedra-sabão. Um dos melhores filmes que eu já vi, viu? Recomendo. Show! At the minute, as the evidence for social hierarchy is sparse, that what side of this debate that you come down on really depends on your ideology. Do you think all of this complexity that we see is possible without hierarchy, or are we all just fundamentally a bunch of bootlickers down to our very core? I won't tell you what I think, comrades. Golly gosh, that video took forever to make. Mas ficou bom, Stefan. You enjoyed it, though. What do you Gostei. think? Olhando para toda essa história, cara, eu não consigo deixar de pensar que o Vale do Indo poderia muito bem ser o passado mítico do comunismo, né? Ou não, porque você deve estar ligado que o culto a um passado mítico é uma característica definidora do fascismo. Verdade, cara. O culto a um passado mítico tende a variar, né? Para cada fascismo é um passado diferente.
Mas essa é uma ideia que está contida nesse livro aí, ó, do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, né? E ó, se o conceito de passado mítico é uma coisa nova para você, cara, ele mesmo explica aqui, ó. There are 10 chapters in my book corresponding to these 10 different central tactics of fascism. The first chapter is called The Mythic Past. Fascism always harkens back to a mythic past, a time when the country was great. For Mussolini, it was obviously the Roman Empire. The past is a myth, and the goal is to change the present. The goal is to make the dominant group feel like they've lost, to connect their feelings of anxiety and loss to a past that never was. To tell them, at one point, you were respected just because of your skin color. Seria bom poder pensar que a melhor versão do nosso mundo ainda está no futuro e não no passado, apesar das evidências em contrário. Imaginar que uma utopia possa estar lá na frente, porra, serve de motivação, cara. É o que a gente aprende naquele famoso debate do Darcy Ribeiro, que sempre entra aqui. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. O velho inglês, inspirado por essa coisa inesperada, absurda, que era a quantidade de índios que viviam de forma diferente, totalmente diferente do que se pensava que fossem os antepassados, em vez daquela ideia do antepassado bíblico, que era um ermitão comendo raiz amarga no deserto, que os europeus pensavam que o seu antepassado era isso. De repente, aquela indiada nua, bonita, o bom selvagem. Mas isso o Tomás Moros não viu, Darcy? O Tomás Moros não viu, mas leu. Então o Tomás Moros escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Tomás Moros faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. E essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e disse: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda.